Bem, sejam bem-vindos novamente. Por questões técnicas aqui, eu não estava gravando. E só para ficar registrado, a aula de hoje começou justamente com um breve resumo daquilo que já foi colocado ou falado aqui, tá? E esse é um resumo que vai ficar disponível depois para o pessoal na página do SIGA, né? Falamos de temperatura, termômetro, lei zero da termodinâmica, escalas termométricas, dilatação, né? Capacidade de calor e suas transformações, aplicações da primeira lei, né? Nós temos aqui a primeira lei desta forma bem mais clara: variação da energia interna e calor menos o trabalho, né? Uma das coisas que eu falei justamente antes de começar a gravação a respeito da definição de calor, né? O calor, como ele é definido aqui no livro de terceiro grau do Halliday, é apenas Q, e no livro de ensino médio é delta Q, falamos dessa diferença. Delta Q é colocado aqui no livro de segundo grau apenas para transmitir didaticamente a ideia de que o calor é uma parte do calor que interessa, tá? E isso porque calor não pode ser definido como um estado inicial e final, e é por esse motivo que no terceiro grau a gente não define delta para calor, mas define delta Q, infinitesimais de calor, tá? Esses infinitesimais aqui são transformações instantâneas. Então, daí o motivo pelo qual o livro do Bassalo trata naquele formalismo, um formalismo matemático que não é o mesmo do cálculo elementar, aquele desenvolvido por Leibniz e Newton, cálculo diferencial exato, e sim fracionário, digamos assim, um cálculo com diferenças finitas e, portanto, não é essa denominação D de Q, e sim delta minúsculo, tá? Para quê? Porque calor não pode ser definido como um valor absoluto de estado final e inicial e final, tá? Por isso que ele é tratado aqui no Halliday somente como Q, mas nos livros de ensino médio é admissível, vamos dizer assim, tratar por delta Q. Falamos das aplicações da primeira lei, os tipos de processo: adiabático, volume constante, condução, convecção e radiação. E terminamos aqui essa parte de justamente revisão. Tá? Vamos agora, portanto, fazer algumas aplicações. E aí, para tanto, eu selecionei alguns probleminhas aqui, tá? Para a gente poder entrar em choque. Vamos lá. Aqui temos vários desses livros, desses exemplos. E aqui, por exemplo, um muito interessante é esse aqui. Tá? Vou aumentar mais um pouco. Pessoal, lê direito. Tá? Eu vou pedir que o pessoal que esteja acompanhando pelo celular esteja também com uma folha de papel. Né? Uma folha de papel e caneta, lápis e tal. Para vocês fazerem a análise de vocês aí, depois eu vou dar justamente um tempinho. Uma amostra A de água e uma amostra B de gelo, de massas iguais, são colocadas em um recipiente termicamente isolado. Isso aqui é um problema que eu acho que eu resolvi
Não resolvi esse daqui especificamente. Mas é um problema que a gente encontra sempre, tanto aqui no livro de terceiro grau, quanto no de segundo grau, né? Mas ele coloca, olha, massas de água são iguais. Tá? Não, na verdade eu coloquei, eu acho que eu resolvi na aula passada, algo semelhante a isso aqui. Tá? Na figura 18, 27A, né? Aí. É um gráfico da temperatura das amostras em função do tempo. Todos eles, né? São aqui em função do tempo. Todos esses aqui. A temperatura de equilíbrio, letra A, está acima, abaixo ou no ponto de congelamento da água? Essa é a primeira pergunta. Né? Qual é o ponto de congelamento da água? 0 graus. Certo? Então, para um problema como esse, A e B, um de água, outro de gelo, a pergunta é: letra A temperatura de equilíbrio está acima, abaixo ou no ponto de congelamento da água? B. Ao atingir o equilíbrio, o líquido congela parcialmente? Congela totalmente? Ou não congela? C. O gelo derrete parcialmente? Derrete totalmente? Ou não derrete? Então aí está justamente esse primeiro problema, né, para a gente poder analisar. Eu gostaria que vocês começassem a pensar. Eu vou aqui fazer o seguinte. Bem, vocês estão vendo aí justamente o material, tá? O G13. Esse aqui eu vou, ao terminar a aula, gerar o PDF dessa nossa resolução e também disponibilizar lá no Siga A para vocês. Tá? Então, aqui vocês vão poder acompanhar um pouco das contas que eu vou fazer com vocês. Vamos fazer juntos aqui. Bom? Então, ele tem uma amostra de água, de água, vamos chamar de MA, e
amostra de gelo NP. Onde cada um eu vou ter uma quantidade de calor. Tá? Vamos colocar a situação, é o que ele coloca da figura A. Muito bem. Aqui temperatura e aqui o tempo. Bem, nós podemos dizer que a água ela deve estar em cima ou estar embaixo. O primeiro ponto. Aonde a gente vai situar quem aqui? Né? Ele não diz aqui, é justamente para você não concluir que seja essa linha reta aqui, ela é o ponto de equilíbrio. Ela é onde ela é o ponto onde vai acontecer o equilíbrio térmico. Tá? Mas vamos dizer que o seguinte, é possível imaginar gelo acima de 0 graus? Essa é a primeira questão. Né? O gelo pode acima de 0 graus? Sim? Não. Aí vai a pergunta para vocês. Tá? O gelo pode estar acima de 0 graus? O pessoal que não tem o programinha, né, a extensão, pode responder no chat. Enquanto isso, eu coloco aqui que eu tenho que ter necessariamente uma quantidade de calor do ar, que envolve a massa de ar, calor específico de ar, e aí vem a variação de temperatura.
E dentro está justamente a mesma coisa o B. Beleza, 3 disseram não, 1 disse sim. Eu acho que eu deveria ter colocado um talvez. Bem, para todos os efeitos no nosso problema aqui, nós não vamos considerar questões de pressão, porque dependendo da pressão, você pode variar justamente esse ponto de congelamento e ter, sim, gelo acima de 0 graus. Então, é uma questão que depende de outra variável termodinâmica. Pressão. Para manter o gelo acima de 0 graus, outro fator é a pressão. Pois bem, dito isso, já dizendo que não vamos abordar esse critério de pressão, então vamos admitir que justamente aqui, a parte de baixo, ela é a parte de gelo. Tá? Bem aqui embaixo é o gelo, se encontra o gelo, e aqui acima se encontra a água. Tá? Pelo gráfico, a gente observa que, então, o que deve acontecer com o gelo, tá? Ele deve variar, primeiramente, a temperatura dele até um determinado ponto. E perceba, vou aumentar um pouquinho mais aqui a figura, para você ter noção. Então, o gelo, ele varia a temperatura e depois que chega a um determinado ponto, ele segue nessa temperatura de modo constante. Tá? Já a outra substância, ela varia somente a temperatura. Então, essa figura, ela está me indicando o seguinte: a temperatura que apenas varia, né? A substância que apenas varia a temperatura, ela é uma substância que não precisa mudar de fase. Enquanto que a segunda substância, com esses dois traços aqui, com esses dois caminhos, né, ela indica que primeiro a substância ela sofreu uma variação e depois, ao longo desse caminho aqui, ela manteve a sua temperatura constante. Tá? E enquanto ela está mantendo a sua temperatura constante e o processo continua, sendo a temperatura de equilíbrio um ponto de encontro mais lá na frente, né, é o passo que aqui está acontecendo uma transformação de fase. Ou seja, se isso daqui era sólido, né, então você varia o sólido na temperatura dele e depois converte esse sólido para líquido e ele vai alcançar a temperatura de equilíbrio até que toda a massa de sólido seja transformada em líquido. E aí seguem os dois sistemas únicos, como se fosse uma substância só, em sua temperatura de equilíbrio. Tá? Então, o primeiro passo que eu verifico nesse gráfico é a diferenciação de quem é quem. Tá? No caso, aquela que não vai sofrer transformação de fase é aquela substância que permanece o tempo todo no mesmo formato.
da mesma forma, apenas variando a temperatura. E quem seria esse? Seria a água. Então, aqui em cima está o Ca. O Ca já. O QA, né? A substância, a água. E aqui embaixo, por ter essa quebra aqui, nesses dois caminhos, trata-se então do gelo. Porque o gelo é o único que pode justamente mudar de estado. Ele está numa condição em que ele, digamos, para entrar em equilíbrio térmico com a água, é preciso que toda aquela massa de gelo seja justamente comprometida, né, transformada para a fase seguinte. Tá? Outro fator que a gente deve observar que é o seguinte, tá? Essa reta aqui, pensemos em função do primeiro grau, tá? É uma função que tem um coeficiente angular negativo, tá? Portanto, uma inclinação bem definida. Perceba agora a inclinação dessa outra curva. Com certeza, um coeficiente angular diferente da primeira e ainda mais inclinado, digamos assim, comparado com relação ao eixo do tempo aqui, mais aberto, digamos assim. E esse eixo, aliás, essa reta aqui, ela está dizendo, ela está dando alguma informação, algumas informações. Se a gente olhar para esse sistema, isso aqui, nada mais é, vou até colocar aqui para vocês, y igual a x mais c. Tá? Então, o Q faz o papel do y. Aqui eu vou abrir um pouco mais essa expressão para ficar parecida com o que eu quero mostrar para vocês. Temperatura inicial, conhecida. Temperatura final, não conhecida. Eu vou ter essa situação aqui. Tá? Beleza? Então, perceba que agora, se eu for comparar, PA é o Y, o meu é igual a X, isso aqui é o A, o θ é o X, e o C essa outra parte aqui. Então, essa função, ou essa aqui, nada mais é que uma função do primeiro grau, tá? Onde MCA é justamente o coeficiente angular da reta. Tá? Czinho, aqui, ó, menos, negativo, ponto de corte no eixo X, no eixo Y, aliás. Tá? E faz justamente a gente pensar que isso daqui é apenas uma reta, corta em algum ponto aqui, tá? No momento inicial, e segue. Então, esse coeficiente angular para o A e para o B, ou seja, a substância A água, e a substância B, o gelo, elas têm coeficientes angulares diferentes. Tá? Isso é definido se as massas forem iguais, né, como o problema afirma, uma amostra de água A e uma amostra de água de gelo B, de massas iguais, tá?
diz para mim que, então, essas quantidades, vou colocar aqui, só um minutinho aqui para o meu programa que resolveu dar uma travada, beleza, básica. Muito bem. Então, MA é igual a MB igual a M. Então, o que eu tenho, basicamente, são retas que são definidas pelo calor específico. Tá? A massa é a mesma, tá? Então as expressões vão ficar essa aqui, essa, e o QB é idêntico de cima, só que no lugar de A, coloco aqui B. Muito bem. Aqui, no lugar de MA, eu coloco só M. Essa é a minha situação particular. O calor que vem de A, vem de B, né? Mas tem mais uma quantidade de calor que eu devo levar em consideração, né? E é a quantidade de calor que vem de B, acho que a gente chama L, quantidade de calor latente. Basicamente, L vezes M, porque a nossa massa é a mesma. Tá? Isso aqui é calor latente de fusão do gelo. É conhecido esse valor latente do gelo. O valor latente do gelo é igual a 80 calorias por grama. Tá? Isso daí é tabelado, digamos assim. Então, nós temos aí, para um sistema isolado, a seguinte relação. Tá? Sistema isolado. Se o sistema é isolado, então vale isso aqui. Ou seja, somatório de todas as quantidades de calor é igual a zero. Então, eu tenho o calor que vem de A, mais o calor que vem de B, mais o calor que vem, no caso, B mais L. Tudo isso daí igual a zero. Depois é colocar todo mundo junto e fazer as análises do problema, para saber aonde é que a temperatura... Mas é uma estimativa, então, portanto, vamos colocar aqui a parte que vem de A, a parte que vem de B e a parte que vem aqui. 80. Isso aqui
igual a zero. Dessa relação, o que eu posso cortar daí? Quem que eu posso cortar daí? Pergunta aí para a galera de novo. Quem pode ser cortado na relação? Massa, CA, CB, ninguém. Quem é que vai poder ser cortado aí? Vou corrigir aqui na minha expressão. Esse daqui é a temperatura inicial de ar. E essa final aqui é a de equilíbrio. Só é. Não colocar nada. Terminando. Quem é que eu vou poder cortar daí, dessa relação? E acabou o tempo. Bem, a resposta correta é o M, né? O M está em tudo. Explicando. É ele que vai embora. Bem, voltando à figura. Eu não sei quem é esses pontos. Tá? Mas, como eu falei, se eu estou excluindo a condição de pressão, que manteria o gelo acima de zero, sabemos que a temperatura de congelamento é de 0 graus, então o gelo ele só pode estar nesse formato abaixo de 0 graus.
Então, obviamente, nós estamos admitindo que essa curva aqui, o ponto de baixo, é o ponto negativo, seria um ponto de temperatura negativa, enquanto que o ponto de cima, no eixo de tempo aqui, da temperatura, temperatura é positiva. Dito isso, aqui as condições iniciais para A e para B, B é negativo, então negativo com negativo isso aqui vira mais, e o A, já que ele é positivo, negativo com positivo, mantém a condição dele de negativo aqui na expressão, tá? E eu só tenho esses dois termos que tem o θ, então, portanto, eu vou tirar aqui em evidência. Esses dois aqui, eles resumem a uma única coisa, né? Eu posso colocar todo mundo para o outro lado da minha igualdade. Bem, isso que eu estou fazendo aqui é um programinha, é um programa, na verdade, que eu tenho, ou quem conhece é o Scientific Workplace, editor de LaTeX. Então, pessoal que quer fazer material parecido, tá? Esse aqui, ele é pago, no caso. Eu, é claro, tenho aqui, falei baixo, acho que nem está gravando. Mas, eu sei qual que é, esse daí eu tenho, né? Já uma versão gratuita disso aqui, eu aconselho, é o Likes, versão gratuita. Gratuita, é o Lynx. Quem tem Ubuntu, né, quem usa o Linux, pode baixar fácil, ou joga LYX, tem a versão do Linux para Windows. E lá ele é um editor de LaTeX parecido com esse, em que você faz essas manipulações aqui, né? Eu aconselho o pessoal ir baixar, fazer seus materiais assim, matemáticos, porque as equações são muito melhores do que ter que fazer essas coisinhas no Word. Tá? Editor de LaTeX. Muito bem. Aí o que eu faço? Eu peguei esses termos daqui de cima, joguei para o outro lado da igualdade, está aqui a minha expressão. Vou só copiar aqui para isolar agora. Pronto. Tá? Então, essa daqui é a minha expressão para a temperatura de equilíbrio térmico, onde eu já analisei essas temperaturas aqui, tudinho. E o que a gente tem que fazer para responder letra A, B, C aqui, né, para responder o que ele pede, a temperatura de equilíbrio está acima, abaixo ou no ponto de congelamento da água. Tá? Aí é o caso de fazer essa aqui, obviamente, é uma temperatura, vamos colocar aqui maior. Obviamente que essa aqui é a temperatura da água, da substância inicial, é uma temperatura que está acima do zero. Tá? Essa daqui é uma temperatura que está abaixo do zero, mas o valor aqui substituído já é o valor absoluto. Lembrando que a gente já fez esse joguinho de sinal aqui em cima. Tá? Ela é negativa, por isso ficou positiva, e joguei para o outro lado, ficou negativa aqui de novo. Então, os valores aqui que você tem que colocar são valores absolutos. Né?
Então, aqui, por exemplo, se for 30, aqui você coloca 10. Aqui é 30 positivo mesmo. Aqui, 10, se, por exemplo, ele tivesse a menos 10 graus Celsius. Você coloca o valor absoluto. Né? O calor específico, bem, aí nós podemos colocar tabelado em são cada um desses elementos. Né? Em SA, o calor específico da água, 1 caloria por grau Celsius. E o calor específico do gelo é 0,5 caloria por grau Celsius. É só colocar justamente essas quantidades aí. Embaixo é só a soma, então é 1,5. E é 1, é meio. Com isso, né, já com esses dados aqui substituídos, os valores de temperatura, você pode substituir a gosto. Né? Tipo, eu botei aqui 30 e aqui 10. 30 menos, aí quanto é o resultado aqui? Aqui vai dar 5, se aqui for 10. 30 menos 5, ainda tem esse outro aqui que é negativo, menos 80. Então, basicamente, essa aqui é a quantidade que está ganhando em valores absolutos. A temperatura, para responder a questão. Tá? A temperatura de equilíbrio está acima, abaixo ou no ponto de congelamento da água? Vai depender da temperatura que você atribuir para esse elemento. E como eu coloquei aqui, né? Como eu equacionei, tudo depende desse primeiro valor. Né? Você, por exemplo, botar, a água só está a 10 graus acima da temperatura de congelamento. Na hora de você fazer esse cálculo, você vai perceber que o resultado vai dar abaixo. Não é uma questão em que você, obviamente, já tem um valor pronto para dar. É uma coisa que você analisa um por um. Não diz qual é a certa, qual é a verdadeira, qual é a errada. Né? E depois que você fizer aqueles cálculos, ao substituir, você vai respondendo uma a uma das outras. O gelo derrete parcialmente, não totalmente, tal, etc, etc. Tá? Voltando aos livros. Então, não é uma situação em que eu resolvo simplesmente acho qual é a certa e tal. Essas outras aqui, perguntas 8 e 9, elas vão se referir justamente a essas figuras, né? Em que a gente vai analisando cada uma delas. Continuação da pergunta 8. D e F, quem é B, aqui B, e tá aqui F. A figura B, de B a F, mostra outros gráficos de T em função de T, dos quais um ou mais são impossíveis. Letra A. Quais são os gráficos impossíveis e por quê? Tá? Então, agora sim, respondendo às outras, esse aqui
já está descartado. Porque a gente fez a análise, como dizia